Na América, no continente americano, democracia liberal é Canadá, Costa Rica, Uruguai. Salvo engano, são esses. Eu acho que é por aí. Eu acho que o V-Demo, os Estados Unidos, foi desclassificado também no Freedom House, no Freedom House Index. Ele ainda está como democracia liberal ali no topo, mas também caindo, né? No fim das contas, esses índices são todos feitos com vários cientistas políticos que fazem parte daquela organização e votam de acordo com vários critérios, né? É sensacional esse dado, eu acompanho todo ano, ele é muito bom, muito bem feito e vai muito interessante. E aí o que é o preocupante, né, Pedro? Recentemente o estoque de democracia no planeta caiu com a mesma vertigem, com a mesma curva de queda dos anos 30. Ou seja, nós estamos num cenário pré-Segunda Grande Guerra Mundial, de queda de democracias. Vocês podem ver que nunca na história do planeta duas democracias entraram em guerra. Nunca, em momento algum. Democracia contra país que não é democracia, sim, mas duas democracias não. Então, qual que é o grande risco dessa queda de estoque democrático? É justamente a questão de conflito no planeta. E quando a gente fala que não existe, aí eu faço loas ao que a Marilis falou, que está talvez a frase mais importante aqui do programa. Quem é contrário à democracia hoje não bota tanque na rua, não. Corrói as instituições, como se fosse cupim. Né? Você acha que aquela madeira está bonitinha, você encostou o dedo, afunda. Né? Por quê? Porque tem todo um simulacro democrático, mas por trás você sabe que não está funcionando assim. Agora, deixa eu aproveitar que você falou isso, porque a gente está falando muito sobre qual vai ser o discurso da direita, do bolsonarismo. A gente não sabe exatamente quais vão ser essas vias, né? Se a gente vai ter um candidato bolsonarista, vai ter um candidato de direita. Como é que a esquerda... vamos acreditar que vai ser o Lula, pelo menos até agora vai ser o Lula candidato. Qual vai ser esse discurso para se eleger? Porque o que a gente está vendo agora é que o discurso de 2022 não vai colar em 2026. Um discurso que, inclusive, foi usado na eleição na prefeitura em São Paulo e que não colou. Artistas gravando vídeo, falando da ameaça à democracia, do medo. Eu até, enfim, fui bastante irônica, disse que parecia Regina Duarte lá atrás, dizendo que tinha medo do PT, mas numa versão agora de esquerda. Qual vai ser esse discurso? Se a direita, o bolsonarismo, equilibrarem, adaptarem esse discurso para 2026, vão falar sobre a economia, vão falar sobre a corrupção, que de novo vai estar grudada aos governos do PT. O que a esquerda vai oferecer de alternativa? Porque muita gente que votou no Lula em 2022, nossa, o tempo está passando tão rápido, em 2022, votou de fato porque existia uma ameaça concreta ao que a gente estava vivendo. As pessoas não queriam o Bolsonaro, sabiam que havia ali uma trama golpista e que se ele pudesse, de fato, daria um golpe, como a gente veio a saber que a intenção era exatamente essa. Qual vai ser o discurso da esquerda? De dizer que vai ser um governo mais igualitário? Não cola, porque subiu a rampa com todas aquelas pessoas representando minorias e tal, mulheres, grupos indígenas, pessoas com deficiência, gays, e daí quando você olha para esse governo lá, ele é um governo praticamente igual, no sentido de diversidade, ao que a gente tinha antes, né? Um governo feito por homens, não vou nem entrar na coisa do branco, hétero, porque assim, tem uma diversidade de etnias dentro desse governo aí, porque tem político de todos os estados brasileiros. Mas, basicamente, é um governo, nesse sentido, muito parecido com os governos anteriores. Muito bom, Marilis. Saudade que eu estava de fazer um toque com você, mulher que eu amo. Vamos pegar a eleição de São Paulo. Se você analisar os votos do Boulos em 2024 com os votos do Boulos em 2020, idênticos. O Boulos não saiu do lugar enquanto candidato a prefeito da esquerda no município de São Paulo.
E nessa última eleição, só um nós tivemos ainda o fator... Gabriel, ele conseguiu até furar uma bolha em 2020, ele conseguiu realmente conversar com mais gente do que ele conversava, tanto que era uma pessoa que, assim, ninguém acreditava que chegasse a um segundo turno ou que tivesse uma performance muito boa nessas eleições. Mas de 2020 para 2024, realmente não mudou nada. Ele não conseguiu ir além. Não, e ainda quase que o Marçal vai para o segundo turno. Ou seja, né, nós tivemos aí esse fator Marçal, que é aquilo que eu falava, né, Pedro? O bolsonarismo, como a gente for chamar, ele encontra um corpo para se materializar, né? E no caso ali foi o Marçal. Primeira coisa, Marilice, eu nunca escutei, obviamente, dessas pessoas da esquerda a palavra nós erramos, né? Assim, a gente errou aqui, né? Assim, a corrupção é um problema. Corrupção é um negócio grave. Mas da direita a gente já ouviu, gente? Oi? Mas da direita a gente já ouviu essa ponderação? Nós erramos, a corrupção é um problema quando é do outro. Não, eu não estou defendendo, não. Eu estou falando só do ponto de viés eleitoral. No ponto de viés eleitoral, as pessoas que já não estão votando no PT, estou pensando sob o ponto de vista de quem quer conseguir mais voto, entendeu? Uhum. Cada um fala o que quiser, defende o que quiser. Só que do ponto de vista da direita, apontar o dedo para o PT e falar a corrupção é errado, já basta para algum eleitorado. Você está certo, a corrupção está errada em todos os pontos. Todo mundo que tem... A corrupção nunca pegou na direita como pegou na esquerda. Não, exatamente. Então, assim, mas eu entendo o que o Gabriel tá falando, porque, assim, tanto faz para esse eleitor se a direita vai dizer, nós erramos. A esquerda, que, enfim, estava por trás de todos esses grandes escândalos de corrupção nos últimos anos, nunca pediu desculpa, nunca assumiu que foi um erro. O Lula falou ali meio que ampassando o problema da corrupção, mas, assim, em geral, age como se nunca tivesse sido um problema. Eu concordo que houve corrupção e concordo que caberia um pedido de desculpas, mas eu tenho dúvidas se politicamente, e aí eu não estou defendendo que não haja, tá? Mas se de repente fazer esse pedido de desculpas com essa ênfase que normalmente é pedida, é exigida, não faria com que as pessoas vissem como se a esquerda estivesse admitindo que apenas ela é corrupta, entendeu? Eu acho que não, e eu acho que, na verdade, isso é uma armadilha retórica. O PT parte do princípio de que a melhor tática é fingir que não aconteceu e não vamos tratar do assunto. E isso dá para a direita uma arma, e a arma é dizer, vocês não pedem desculpas, vocês não pedem desculpas, vocês não pedem desculpas, e é verdade. E aí sim... Nem assumem. Não, pois mas isso... Agora, tem um elemento aí que é porque muita gente perde essa memória porque foi há muito tempo. Mas no século passado, o partido mais moralista anticorrupção era o PT. O apelido que o Brizola deu para o PT de UDN de macacão é porque, durante o período Vargas, o partido que fazia esse discurso, que horror, eles são corruptos, etc., era o DN. Isso era um papel que a direita fazia no Brasil. Durante toda a década de 90, a maneira pela qual o PT se sobressaía, aprenderam esse truque no governo Collor e passaram o governo Fernando Henrique todos chamando o governo Fernando Henrique de corrupto. Corrupto. Era só do que os deputados do PT falavam. Aí quando o escândalo do Mensalão estoura 2 anos depois do Lula chegar ao governo, aquilo pareceu de uma hipocrisia aberrante. E é isso que criou a imagem do PT de uma coisa pior mesmo. Porque, claro, né, a hipocrisia berra. Como assim você é moralista, passa uma década falando de corrupção, aí a primeira coisa que acontece quando você chega na presidência da República é um escândalo de corrupção daqueles assim, tipo, vergonhosos, que estava lá o Roberto Jefferson descrevendo como funcionava o Mensalão. Luísa, me complementaram muito bem, é exatamente isso que eu queria dizer, e mais, nós estamos diante de um exemplo concreto disso. Você não acha que eleitoralmente, para o Lula que quer a reeleição, não caberia agora, como é que chama? Sidônio, né? Secretário de Comunicação. Ô, Sidônio, aí, 2 centos para você, uma dica. Lula em rede nacional, eu quero falar com você, aposentado. É muito sério
meter a mão na grana de alguém que trabalhou a vida inteira para criar esse país e merece agora respeito do nosso governo. É por isso que os responsáveis estão sendo afastados, porque este governo não tolera corrupção, e é por isso que nós vamos começar uma investigação séria. E você, aposentado, que teve o seu dinheiro furtado, surrupiado, este governo vai fazer tudo para você ter o dinheiro de volta. Não, alguém discorda que esse seria um caminho bacana? É o caminho óbvio, Fez? Né? Não fez. Então lá vai para a eleição achando que só falar para os mesmos vai dar um resultado diferente. Não vai. Esse é o primeiro ponto que eu estou dizendo aqui, entendeu? Assim, se a esquerda, se esse governo quer atingir outro eleitorado, você tem que partir para outras pessoas. E há pessoas que levam isso muito a sério. Então, meu ponto é, obviamente que o escândalo de corrupção, a corrupção brasileira permeia todos os partidos, todos, né, todos os matizes ideológicos. Mas o calcanhar de Aquiles desse governo, um deles é esse processo. Do passado e, pelo jeito, do presente. Porque a crise do INSS vai só se arrastar. O Lupe deve estar indo essa semana no Congresso, né? Você já imaginou quantos bolsonaristas estarão lá prontos para rechearem seu TikTok de interjeições? E eu conheço o Lupe, vai querer rebater, vai querer brigar, vai querer enfrentar, deve estar indo super cheio de segurança lá para a comissão falar que, nossa, não sei o quê. E pronto, com isso o governo vai esmigaçando mais. Então, respondendo a Marilis, para não me alongar com vários exemplos, esse é um. Eles ficam murados e vão ter dificuldade de oferecer um discurso no ano que vem, porque não abrem mão de ficar só com os seus e avançar para outros.